Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E hoje tem Flamengo. O Mengão entra em campo, partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo precisa da vitória para continuar na briga do Campeonato Brasileiro e também para buscar uma vaga na Libertadores da América 2024. E temos mudanças na escalação, nós vamos falar sobre isso durante o vídeo, também sobre a chegada do técnico Tite, que pode acontecer já nesta segunda-feira. Eu gostaria que você chegasse aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos de 2.000 likes para esse vídeo, e para isso eu preciso da força da torcida do nosso Flamengo. E também compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista e vai rapidinho nos comentários e escreva o seu palpite. Para você, quem vence essa partida entre Corinthians e Flamengo, partida que vai acontecer hoje às 9 horas da noite na Neoquímica Arena. Vamos pro vídeo de hoje, mas antes eu peço a você que não está inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva e faça parte do nosso canal, lembrando que aqui vivemos Flamengo, tá certo? Vou deixar os créditos aqui ao canal do Vene Casagrande, João Guilherme, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então analisar como o Flamengo vai jogar nessa partida contra o Corinthians. Jogando contra o Flamengo, as duas equipes tentando se reformular já nessa temporada de 2023, Corinthians querendo se afastar também da zona de rebaixamento. Para ambos, só resta o Campeonato Brasileiro. De um lado é o Flamengo, ainda sonhando com o título, e do outro, Corinthians, querendo se afastar da parte de baixo da tabela. Objetivos diferentes? Sim, mas tem muita coisa em comum entre os clubes. E não tô falando só sobre a troca de treinadores, não. Caminhando para o fim da temporada, Corinthians e Flamengo devem reformular os elencos. Vai ter mudança sim. Aqui no Corinthians, 9 jogadores têm contrato até dezembro deste ano. 4 deles são titulares. A ideia já era reformular o elenco para a próxima temporada. E geralmente quem participa disso é o treinador. Mas novamente o Corinthians trocou de técnico. E agora, Mano Menezes ficará responsável por escolher quem fica e quem sai do elenco. Vamos para a lista. Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, Maicon, Juliano, Cantilho, Juan Oliveira, Bruno Mendes e Paulinho. No Flamengo, a lista é um pouco menor, mas com nomes de peso. O Bruno Henrique está na mira de rivais, como o Palmeiras. O Flamengo quer a permanência dele, mas tempo de contrato e valores são impasses. O rubro-negro deve decidir nos próximos dias. Everton Ribeiro aguarda a conversa com a diretoria, que no meio do ano sinalizou interesse, mas não falou mais sobre o assunto. Felipe Luiz deve encerrar a carreira neste ano se não renovar com o clube. Enquanto Rodrigo Caio, pelo histórico de lesões, nem foi procurado para falar sobre o assunto. Já Davi Luiz, que por ter atingido as metas tem contrato até dezembro de 2024, também não tem permanência garantida. Né, André Kfouri, é um momento em que, bom, pelo menos o Mano Menezes, que já fica para a próxima temporada, assim, o torcedor do Corinthians espera para não ter mais mudanças, mas ainda depende do novo presidente que vai chegar por aí. Mas ele já começa a olhar e já começa a pensar em reformulação para 2024. O Flamengo também precisa começar a pensar em reformulação. Agora, o ponto positivo para a partida e para o Flamengo é que o Arrascaeta está à disposição. Pois é, e acho que o Flamengo tem primeiro, em relação ao time de futebol, pensar naquilo que ele precisa conseguir ainda em 2023, que é uma classificação à Copa Libertadores. Imagine quantas coisas aconteceram com o Flamengo ao longo desse ano. Imagina o que seria terminar o Campeonato Brasileiro sem uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores em 2024. Para esse elenco, um clube com essa ambição, parece até estranho a gente estar conversando sobre isso aqui hoje, mas é o que acontece. Então, o jogo tem muita importância, não só esse, como todos os outros, até o final do Campeonato Brasileiro, para que o Flamengo consiga colocar a Copa Libertadores no seu calendário no ano que vem, porque uma equipe como o Flamengo não pode ficar fora desse torneio. Vem aí uma nova comissão técnica, isso já aconteceu no Corinthians, jogadores que não, nós não sabemos, como vimos aí no material que a gente acabou de mostrar, se estarão nesses clubes no ano que vem ou não. Algumas figuras importantes, gente contemplando a aposentadoria dos dois lados,
Mas o agora vale muito. E eu acredito que vale um pouco mais para o Flamengo. O Corinthians não tem objetivos no Campeonato Brasileiro. Ou será que... Fugir do rebaixamento, né? Então, isso também parece extremo. Mas a classificação não é boa o suficiente e o futebol não é sólido o suficiente para você falar, não, isso não é uma preocupação. Então, o Corinthians tem também essa questão, mas eu acho que a urgência maior é estar com a equipe do Flamengo por causa da necessidade de se classificar para a Libertadores, pelo menos isso. Confira agora as novidades do Flamengo, Roda VT. O uruguaio querido dos rubro-negros já está praticamente pronto para jogar. Após começar a semana fazendo atividades separadas, o camisa 14 está treinando com o grupo e tem chances de voltar a campo. Arrascaeta segue com um cronograma individual nos treinamentos. O meia faz trabalhos específicos de força e reequilíbrio muscular, antes e depois dos treinos, focados na recuperação total do atleta. Arrasca tem mais um treino nesta sexta, onde será definido se ele irá viajar com o restante do grupo. Varela também segue treinando com o elenco, pode pintar como opção. Já o clube informou que o volante Alan passará por um procedimento cirúrgico para retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito. Essa não é a lesão da fascite plantar, que impede o volante de atuar desde 13 de setembro. O Flamengo vai em busca de mais uma vitória no Brasileirão e quer manter a vantagem na casa do Corinthians. Desde que o Timão inaugurou o novo estádio, o rubro-negro levou a melhor nos confrontos disputados. Em 11 jogos entre as equipes, o Fla tem 5 vitórias contra 4 do Timão. Os outros 2 duelos terminaram empatados. Inclusive, o time da Gávea foi o responsável pela maior goleada sofrida pelo Corinthians em seus domínios, 5-1. Os dois clubes vivem momentos parecidos, mas o Fla vem de uma vitória em casa. O duelo está marcado para as 9 horas da noite deste sábado. Uma vitória deixa o Fla na briga pelo G4. O ano cada vez mais se definindo, a final da Libertadores absolutamente definida entre Fluminense e Boca, esse jogo que será no Maracanã. E agora os times do Campeonato Brasileiro tentando colocar o trem no trilho. Absolutamente todos, né? O Botafogo, que é o líder e está agora com o interino Lúcio Flávio, tentando se reencontrar o seu bom futebol. O Palmeiras, que está eliminado da Libertadores, isso aconteceu ontem à noite e deixou o palmeirense bem bravo, naturalmente. E o Flamengo tentando reencontrar o seu período vitorioso, fazendo esse pequeno ajuste fino com o Mar interino e chegando o Tite em breve, que ainda não assinou. Mas não é mais o Totoca da cabeça. O São Paulo. É. E aí, então, com isso, sobe o drone de Vene Casagrande, que nós temos a escalação do Flamengo. Muito bem! Assim facilita a nossa vida pra fazer o programa. Me ajuda a te ajudar, hein? É isso, né? pô. Faz o básico, tá vendo, São Paulo? Faz o básico. Ajuda os jornalistas. Então, o time que vai a campo contra o Corinthians, o provável time foi o que o Mário Jorge esboçou na atividade dessa sexta, é o mesmo que enfrentou o Bahia. Ou seja, ele não vai fazer nenhuma mudança e se o Arrascaeta for relacionado, fica no banco de reserva. Vamos lembrar o time do Bahia? Vamos lá. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Aí teve o Pulgar, Thiago Maia, foi isso? Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e o Gabigol ficando no banco de reserva novamente. Essa é a grande, digamos, novidade. Esse é o ideal? Acredito que sim, né? Você esqueceu o que você vai fazer? O quê? O programa com chicletinho. Você esqueceu? Não, foi natural. Não, você quiser, não quer. Ainda bem que você não tem nojo de mim. Tá bom, não tem. Pode falar. Obrigado. Não, se você quiser continuar... É que eu sou igual o Romário, Fernando, entendeu? O Romário jogava com chiclete. Eu, na hora sextou, entendeu? Tem que meter gol. Tem um artilheiro que mastiga chiclete, que se chama Tiquinho Soares. É verdade, também. Só não pode fazer igual a Luiz, que botou 4 chicletes na boca e quase morreu quando jogava pelo gol. Teve isso. Um beijo para Wagner, de 95, grande goleiro que também mastigava chiclete durante as partidas. Um beijo pro Wagner. Você acha que esse é o Flamengo caminhando? Eu acho que sim. O Rossi, o personagem? É o que eu falei, cara. Gabigol, o Matheus Cunha, no momento que a gente estava discutindo aqui, ele não era um cara, não era um problema. Mas o Matheus Cunha também não era aquele goleiro para um time que tem mais de 30 milhões de reais de investimento que você fala assim, esse é o meu goleiro, esse é o cara que eu quero se você tivesse no meu gol. Poderia acontecer igual a Luísa. Então eu acho que o Rossi, pela experiência que ele tem, pela bagagem, ele é o ideal. Ele é um goleiro do tamanho do Flamengo. Agora, se você for olhar à frente, cara, eu já falei isso aqui. O Gabigol tá em péssima fase. Mas o Pedro também.
Então eu acho que assim, pro Gabigol retomar essa vaga, ele vai ter que entrar melhor dentro das partidas, ele vai ter que se dedicar mais, porque infelizmente, como ele está no banco, quando ele entra, eu não vejo o Gabigol se destacando para poder tomar a vaga do Pedro. Então eu acho que a escolha do Pedro, ela acaba sendo mais coerente. Ô Vini, como sentiu o Pedro, né? Tudo que aconteceu dentro dessa temporada, e a gente não pode nem falar que é por ser, talvez tenha pouca experiência, que ele já tem até uma certa experiência, mas que você vê personagens como o Everton Ribeiro, muito experiente, sentindo o clima que estava no Flamengo. E no último jogo, o Pedrosa destacou muito bem aqui, o cara, a gente relembra que ele é um fora de série, ele é um cara que faz totalmente a diferença, principalmente quando ele está à vontade. E o Pedro deu para ver que é esse personagem. Tudo bem que ele foi um foco principal, com essa questão agressiva que começa o Flamengo, começa com um problema onde ele toma um soco no ambiente de trabalho dele. Isso deve ser muito difícil, né? Fernando, eu não consigo nem julgar o Pedro ou criticar o Pedro, até porque eu já falei isso aqui várias vezes e volto a repetir. O Pedro, se ele pudesse, ele nem estaria mais vestindo a camisa do Flamengo. Ele recebeu oportunidades, recebeu propostas para poder se despedir do Flamengo durante a janela de transferência. Um clube que fez uma proposta oficial ao Flamengo foi o Benfica. O Pedro queria ir e por ele nem estaria mais no Flamengo. Então assim, eu não consigo criticar. Óbvio que vai chegar um determinado momento que ele vai ter que retomar um bom futebol. Acho que esse momento será quando o novo treinador chegar. Finalizando a contratação do Tite, por exemplo, o Tite já levou o Pedro para a Copa do Mundo. Não vai deixar sair. Não vai, exatamente, não vai deixar sair. Vai ter uma conversa. Enfim, até uma curiosidade nos bastidores, o Pedro até trocou de empresário. Ele agora está sendo representado por Juliano Bertolucci. Então eu não duvido nada. Grande empresário, é um grande empresário. Eu não duvido nada que ele chegue com uma proposta aí na próxima janela de transferência. Tudo vai depender do que vai acontecer com o Pedro e com o Flamengo nessa reta final de 2023 e com o novo treinador também. Ou a gente pode dizer, fazer uma leitura, que o Pedro queria tanto estar no Flamengo, que ele até em algum momento abriu mão da seleção pelo Flamengo. Que quando o Brasil inteiro fala Pedro no banco, o ano que vai ter convocação, o ano de Copa do Mundo, como ele vai mostrar o trabalho dele, e ele escolheu permanecer. E aí depois, coisas de Deus, né, os deuses do futebol e o Deus maior que é o nosso, que bota o Dorival ali no caminho desse menino e põe ele para encontrar o Gabigol juntos dentro de campo, o único que conseguiu fazer isso acontecer, e isso dá a vaga da seleção pro Pedro. Então, assim, eu acredito que não vai ser mais um desafio, ainda mais chegando um Tite, chegando uma organização, e um cara que gosta do Pedro, provavelmente ele vai repensar muito essa questão dessa saída. O Tite não gosta do Pedro, ele ama o Pedro. Essa é uma grande diferença. Ele é apaixonado pelo futebol do Pedro. E o Everton também, né? E o Everton também, obviamente, foi o cara que ele levou para a Copa do Mundo. A confiança, ela vai ser extremamente necessária. A questão do Pedro é que ele não abriu mão só da seleção naquele momento, ele abriu mão da Europa. A cada tempo que passa, é mais difícil dele ir para a Europa. Quando ele escolhe ficar no Flamengo e acredita que vai vencer no Flamengo e vence, isso é uma escolha do jogador e que muita gente criticava. A gente não achava que era, Pedro, você está desperdiçando o seu talento. E ele preferiu ficar. E como você bem pontuou, o Dorival conseguiu fazer isso. Agora, com a chegada do Tite, cara, eu não falo só do Pedro não, Fernanda. É o time inteiro que tem capacidade de evoluir. O time inteiro tem capacidade de voltar ao que eles sabem fazer, que é jogar futebol, que é mostrar o seu talento. Então, eu já falei aqui, o Tite sobra no Brasil e o Flamengo tem a oportunidade, organizando e dando carta branca pro Tite, de voltar a ser aquele time que mete medo no adversário, que conquista título, que é o Flamengo de fato e que não foi nem perto esse ano. O Tite tá acertado com o Flamengo, tá enrolando ao máximo pra não estrear contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Agora, Fábio Piperno e Bruno Prado, o que esperar desse jogo? Porque é um Corinthians que já não briga mais por nada, que tá jogando mal e que luta contra o rebaixamento, hein? Esse é o que nada numas, né? Nada numas. Tá né? 4 pontos da zona do rebaixamento. Teve aí os títulos para disputar da Copa do Brasil, semifinal, caiu. Sul-Americana, semifinal, caiu. Agora, amigo, acabou qualquer coisa que suavize a pressão da torcida. 4 pontos da zona. E tem um Flamengo que vai ter o Tite a partir da semana que vem. Tem um Flamengo que pode pensar em título. São 9 pontos do Botafogo. 9 pontos do Botafogo, um Botafogo que está caindo de rendimento. Se esse Flamengo começa a jogar melhor com o Tite e ganha desse Corinthians agora, pode brigar ainda pelo campeonato. E tem o objetivo da Libertadores.
Ou seja, muita coisa em jogo na Neoquímica Arena. Faltam 13 rodadas. Sim, o Flamengo, para mim, ele pode sim sonhar com o título. Claro que o Flamengo precisa jogar mais do que joga. O Flamengo, ele teve seus bons momentos no campeonato, como ganhou do Botafogo. Eu até comentei esse jogo, eu falei, eu acho difícil que o Flamengo vá lutar pelo título, porque é um time muito irregular. É um time, e depois, logo depois de ganhar do Botafogo, tomou 3-0 do Atlético Paranaense num jogo que não foi no Rio, mas era mando do Flamengo, era lá no Espírito Santo. Então o Flamengo é um time muito irregular, e por isso que ele até ganha um jogo importante como ganhou do Botafogo, mas não dá sequência para tirar a diferença. Então se ele a partir de agora conseguir fazer isso, ele pode sonhar. Então ele tem que tentar fazer os pontos necessários para isso, tem time para fazer isso. Vamos ver com o Tite, que deve ser confirmado na próxima semana como treinador, e vai ter a data FIFA logo depois desse fim de semana, então o Tite vai ter uns 10 dias ali para trabalhar o time e ver se o Flamengo dá uma arrancada final para tentar lutar. Acho que o Botafogo, ele abriu o campeonato. Eu acho que os 5 primeiros podem sonhar com o título, e aí não é de ficar em cima do muro, não. Acho que era um título que estava encaminhado para o Botafogo, e a queda de rendimento do Botafogo abriu essa disputa. Aí se não é que os 5 vão brigar até o fim, mas se um desses ou 2 ali conseguirem dar uma arrancada, eles podem chegar e brigar. Então o Flamengo é um desses que pode chegar e tem elenco para isso. E do outro lado, o Corinthians é uma situação preocupante, não só pela matemática, mas principalmente pela bola jogada. Trocou de treinador agora, né? Vamos ver se o Mano consegue melhorar alguma coisa, mas nesse momento não tem muitos times da Série A que jogam menos que o Corinthians. Hoje, para mim, o Vasco não joga menos que o Corinthians. O Santos, nos últimos jogos, deu uma reagida. Então, não dá para dizer também que joga menos que o Corinthians. Então, a situação do Corinthians é bem preocupante. Um dos times que está atrás do Corinthians, por exemplo, é o Internacional. Não acredito que o Internacional vai ficar aí muito tempo. Acho que o Internacional vai sair. Aí, se o Corinthians hoje é o 13º. Se o Inter vai mais para frente, que é o normal, aí ele só tem entre ele a zona de rebaixamento Santos e Goiás. Aí já tem o Vasco e o Bahia lá próximos. Então, não tem muito time jogando menos que o Corinthians, não. A situação do Corinthians é bem preocupante. E vamos ver se o Mano Menezes consegue melhorar minimamente essa equipe. É um jogo que tem muita coisa em jogo, né, Fábio Piperno? Tem. Porque é um Corinthians contra o rebaixamento e um Flamengo que precisa motivar seu torcedor, que já tá puto, já tá desmotivado, já tá revoltado e que agora pode ter uma esperança com essa chegada do Tite na semana que vem. Sim, você tem razão. O Flamengo com o Tite vai ser um time dirigido por um excelente técnico de futebol. Essa é a primeira coisa. Esqueçam o Tite que hesitou, talvez, lá no jogo contra a Croácia. O Tite é um excelente técnico e o Flamengo vai jogar muito mais futebol com ele. Já o Corinthians é essa situação de a cada rodada fazer conta. O Corinthians está condenado a isso no Campeonato Brasileiro. Eu não estou dizendo que o Corinthians vai ser rebaixado. Estou dizendo que cada jogo... não está dizendo que não vai. Então, vai ter que fazer conta a cada jogo. Porque aí, Fábio, sabe que eu tenho aquele cálculo de que na 27ª rodada o Corinthians já está na fronteira aí com o Z4, porque ele ia pegar, vindo de uma sucessão de jogos difíceis, mais Flamengo e Fluminense. Então, seriam jogos em que o Corinthians naturalmente ia pontuar pouco. Depois vai ter o América Mineiro, pode começar a dar um alívio e tal. Mas, enfim, é um Corinthians hoje com 30 pontos. O primeiro do Z4 tem 26, então o Corinthians está perto. O Corinthians corre risco. Mas eu acho que o jeito é aproveitar agora, que o Flamengo está com o interino, né, todo mal arrumado para tentar fazer 3 pontos. Agora, eu acho que o Flamengo com o Tite e o Palmeiras, por conta do pós-jogo de ontem e por ter 8 jogos em casa até o final do campeonato e só 5 fora, esses dois vão dar uma arrancada. Botafogo não contratou técnico ainda? Não. Ué, vai ser o Lúcio Flávio, pô. Não é definitivo, né? Fixou? A ideia deles é ser o Lúcio Flávio, eu acho, até o fim do ano. Eu não tô dizendo nem que tá certo ou errado, minha dúvida. É isso? Eles vão fixar o Lúcio Flávio? Por enquanto, Sim. Aí se perder 2 jogos, eu acho que vai mudar de opinião. Se o Botafogo... O Botafogo tropeçou, sem dúvida, né? Mas se ele mantiver aquela média que ele fazia lá, principalmente lá no tapetinho, ele tem toda a chance de ganhar. Ele tem 7 pontos de vantagem ainda. É ponto para dedéu, é muita coisa. É que ele já teve 14, 15, então... Mas se conseguir baixar a bola e trouxer ainda para tranquilidade, ele tem toda a condição de manter. Né? Não tem... É muita vantagem ainda. Agora os outros têm que tentar arriscar. Este fim de semana é Fluminense e Botafogo.
Que Fluminense? Com que estado anímico? O Fluminense conseguiu uma vitória extraordinária, classificação. E deve ter gerado, né? Aquela. Ufa, deu aquela aliviada. Não sei como é que ele vai entrar. O Botafogo, em tese, teria condição de ganhar esse jogo. Não sei. E se ele ganhar, o Bragantino vai jogar no Paraná, contra o Atlético Paranaense. Dá até para ele ampliar esse final de semana. O Botafogo. O Flamengo tá devendo pra caramba. Mas ainda não vai ter o Tite. Ou seja, simplesmente a ausência do São Paulo já vai gerar alguma coisa pro time? Difícil saber, né? E o Corinthians também é muito... não tem como fazer previsão do Corinthians. O que vai acontecer com o Mano? Será que ele vai conseguir colocar alguma coisa tão rapidamente? O time do Corinthians é um time fraco, gente. É um time que... alguns jogadores já falando, tem que parar mesmo. Chegou a hora, né? Tem que mudar. Vai ter que fazer uma mudança radical pro ano que vem. Então... Está tudo muito aberto, mas ainda acho que sim, o Palmeiras e o Flamengo têm condição de se aproximar, mas ainda espero para ver o Botafogo. Não acho que aquele time do Luiz Castro, que jogou tanta bola, de repente perdeu o encanto. Não é possível. Não é possível. Por mais incompetente que tenha sido o Bruno Lage, não é possível que aquele time desapareceu. Não é possível. Tem que voltar. Não é possível. Mas é aquilo que eu falo, né? É um Botafogo que não está acostumado a ganhar recentemente, como Palmeiras, Flamengo, o próprio Atlético Mineiro ganhou uns títulos recentes. É um Botafogo que ele pode sentir essa pressão. Pode. Você vê, ele está começando a cair. Dos últimos 5 jogos, foi uma vitória, isso? Acho que é um empate, né? E dos últimos 4 não ganhou nenhuma. Os últimos 4 ele perdeu 3 e empatou uma. É bizarro. Então, é um Botafogo que, se essa pressão já saiu vaiado do último jogo, torcida chamando o treinador de burro, caiu o treinador. Precisa ver o tamanho da interferência perniciosa do Bruno Lage. Não. Alguma coisa aconteceu muito séria. Será que simplesmente o Botafogo fez o que podia fazer? Aquele nível não pode fazer mais que... Eu acho que pode. Você não precisa inventar tanto. O time... Porque ele tem direito a sofrer uma queda. Ele conseguiu tanta... O que eu quero dizer, não tem direito, ele teve uma vantagem tão grande no primeiro turno que lhe permite dar essa barrigada. Ele tem uma vantagem muito grande ainda. Se ele for normal, para tirar esses 7 pontos, faltam quantas rodadas aqui? 13. Então, para tirar 7 pontos em 13 rodadas é duro, gente. Porque, o Palmeiras e o Flamengo estão brigando, o Grêmio está brigando, o Bragantino está brigando. Tá, mas eles vão jogar entre eles também, eles vão perder pontos também. Não é só o Botafogo que vai perder. Então é muito ponto para tirar. Se ele voltar à média daquilo que ele fez no primeiro semestre, no primeiro turno, não precisa nem jogar como jogou lá, não. Só média. Tipo assim, não pode empatar com o Goiás. Se ele ganha do Goiás, aí ele vai ter um tropecinho ou outro e tal. Mas se ele fizer a médiazinha dele, ganhar os jogos em casa, eu ainda vejo o Botafogo como favorito ao título. O Flamengo aprovou aí a renovação de contrato com a PixBet. Foi uma reunião no Conselho Deliberativo. E para quem não lembra, contrato até dezembro de 2025 vai render ao Flamengo 90 milhões de reais. A gente já havia comentado esse assunto. A forma de pagamento será 20 milhões de reais à vista, 14 milhões de reais no dia 5 de janeiro de 2024, 14 milhões de reais no dia 6 de agosto de 2024, 14 milhões de reais no dia 5 de janeiro de 2025, 14 milhões no dia 5 de maio de 2025 e, para finalizar, 14 milhões no dia 5 de agosto de 2025. E nessa reunião do Conselho, teve conselheiro, vários conselheiros, na verdade, reclamaram: mas a gente ficou sabendo do contrato através de uma matéria do jornalista Vene Casagrande. Isso é um absurdo. Gente, esse é o meu papel. E, de fato, eu vou encarar isso aí como um elogio, porque se eu fiz isso, é sinal que eu fiz um bom trabalho. E eu informei de maneira bem correta, exatamente como os conselheiros puderam ver na reunião do Conselho Deliberativo para poder aprovar o contrato. É apenas o meu trabalho. Muito obrigado pelos elogios aos conselheiros que reclamaram nessa reunião do Conselho Deliberativo. Falando sobre campo e bola agora, galera, antes da gente falar do assunto polêmico aí envolvendo Rodolfo Landim, Gabigol provavelmente será banco novamente. A provável escalação do Flamengo é Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Thiago Maia ou Arrascaeta, ele foi relacionado, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. A dúvida é essa, se joga o Thiago Maia ou o Arrascaeta. No treino dessa sexta, pelo que eu soube, o Arrascaeta ficou entre os reservas. Está voltando de contusão, não vai me chamar a atenção, não vai me surpreender se o Arrascaeta iniciar no banco de reservas. Mas esse aí é o provável time do Flamengo para pegar o Corinthians. Vocês fariam alguma alteração? Botariam o Gabigol? Quero saber a opinião de vocês aí em relação ao Gabigol.
Lembrando que, caso o Gabigol fique de fato no banco de reserva, será a terceira partida consecutiva que o Gabigol fica como opção no banco de reservas. Isso mostra, e mesmo com o Pedro muito abaixo tecnicamente, isso mostra como o Gabigol caiu de produção nesse momento da temporada. Ele precisa voltar a jogar um bom futebol. Galera, vamos para o assunto polêmico aí agora. Pedido de inquérito contra Rodolfo Landim. O que aconteceu? No começo da noite dessa sexta-feira, um grupo de sócios do Flamengo, entre eles Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do clube, protocolou um pedido no Conselho Deliberativo de Comissão Provisória de Inquérito contra Rodolfo Landim por infração disciplinar com o montante das multas com treinadores. O valor chega próximo aí a 50 milhões de reais. Nesse documento que a gente obteve acesso, eles disseram o seguinte, os sócios: no exercício dessa responsabilidade, o senhor presidente, como é notório e amplamente noticiado pela imprensa, demitiu 6 treinadores sob contrato, tendo arcado com o pagamento de pesadas multas resilitórias para 5 deles. Dentre várias reportagens sobre o assunto, é possível mencionar o teor das matérias realizadas pela CNN2 ou Terra 3, que apontam que o senhor presidente onerou os cofres do Flamengo em aproximadamente 50 milhões de reais. Os números oficiais são desconhecidos, dada a pouca transparência do tema. Pois é, o que está acontecendo? Começou a política, galera. Os sócios ali que assinaram essa carta, obviamente são da oposição. Eles tentam fazer com que algo seja... que o Rodolfo Landim seja investigado por conta dessas demissões e esse alto valor aí gasto com multa rescisória. O Flamengo respondeu de maneira oficial minutos depois. E respondeu o seguinte, abre aspas, esse é mais um ataque da oposição que, tentando ferir a gestão atual, ataca o próprio Flamengo. Não cabe inquérito por conta de pagamento, multa rescisória decorrente de demissão de treinador, porque, pelo Estatuto do Flamengo, a admissão e a demissão de treinadores são prerrogativas do presidente do clube. Todos sabem no Flamengo que o presidente do clube tem plenos poderes estatutários em relação a contratos e distratos de prestação de serviços do futebol. Podemos até um dia mudar o estatuto, mas desde sempre foi assim, e só mesmo ataques políticos patéticos e oportunistas podem justificar esse pedido de inquérito. É bom que se diga que, se fosse possível abrir inquérito, deveria ser aberto em face à gestão anterior do clube, no caso Eduardo Bandeira de Mello, que demitiu o treinador Dorival Júnior em 2013, um dos 14 treinadores da gestão anterior, e não pagou a multa rescisória devida, gerando uma indenização de aproximadamente 14 milhões de reais, em valores históricos, que teve que ser paga em 2020 pela gestão atual. Ou seja, a maior indenização de treinador paga por essa gestão foi derivada da inépcia da gestão anterior, e não se viu pedido oportunista de inquérito. Aos rubro-negros fica a mensagem que a hora agora é de trabalho árduo para retomar o caminho das grandes vitórias, às quais nos acostumamos nesses últimos 4 anos. Chega de politicagem pequena, o Flamengo é muito maior do que isto. Fecha aspas. Bom, galera, isso aí fica claro que isso aí é política. A bem verdade é essa. A oposição entrou com um pedido de inquérito contra Rodolfo Landim. A situação, que no caso é a atual gestão do Flamengo, respondeu. E vamos ver qual será a postura do conselho, do presidente do Conselho Deliberativo em relação a esse pedido. De fato, gente, assim, eu vou ser bem sincero, eu acompanho o Flamengo desde 2017. E todo ano político é um porre, porque é isso, vai ser isso aí o tempo todo, só que dessa vez começou muito antes do que eu imaginava. Estamos em outubro de 2023 e as movimentações de bastidores já iniciaram. E vai ser assim até a eleição em 2024. Resta saber o seguinte, quem será o candidato da situação? Quem será o candidato da oposição? Isso a gente não sabe, mas a gente sabe que tanto a oposição quanto a situação já estão trabalhando aí nos bastidores para tentar fazer com que a eleição ganhe ares de, digamos, de muita disputa nas urnas. Para finalizar, galera, o Alan, que operou, passou por uma cirurgia, ele deixou o hospital após cirurgia no tornozelo e disse que daqui a pouco está pronto para retornar. Eu lamento muito, ele falou, nação, ocorreu tudo bem, daqui a pouco estou pronto para defender o manto novamente. Isso daqui a pouco vai demorar, né? A verdade é essa. E eu lamento muito, um jogador que custou aí 9 milhões de euros, mais ou menos, aos cofres do Flamengo, a pedido técnico do Sampaoli, e quando o jogador veio,
foi pouco utilizado pelo treinador argentino. Inclusive teve um jogo que foi emblemático, ele preferiu deixar o Davi Luiz improvisado como volante e botou o Alan no banco de reservas. Aí quando o Alan entrou, acabou se machucando. Mas enfim, que ocorra tudo bem aí no processo de recuperação do volante Alan. Beleza, galera? Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida contra o Corinthians. O Flamengo deve ter algumas alterações. Essa deve ser a escalação que o Flamengo deve fazer para a partida contra o Corinthians. O goleiro Rossi assumindo a titularidade do Mengão. Aí na zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Nas laterais, Ayrton Lucas e Wesley. No meio de campo, Eric Pulgar, Gerson e o Everton Ribeiro, voltando à titularidade do Mengão. E o Arrascaeta, que voltou de lesão. Aí lá na frente, Bruno Henrique e Pedro. Essa deve ser a escalação do Flamengo para a partida contra o Corinthians. Gabigol continua na reserva. E aí vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Lembrando que o Flamengo precisa da vitória para continuar na briga do Campeonato Brasileiro, porque tem chances matemáticas ainda de ser campeão e também precisa lutar por uma vaga na Libertadores da América 2024. O técnico Tite chega na segunda-feira, essa é a informação que temos da imprensa esportiva. Deve ser anunciado após a partida contra o Corinthians, e aí vamos ver o que vai acontecer a partir desse momento e a gente vai trazendo informações para vocês. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Lembrando a você que hoje vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.